Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer um vídeo que vai, na verdade, contar duas histórias, uma envolvendo a famosa cantora Adele e também um famoso ator de Hollywood que é o Nicolas Cage. E o que eles têm em comum? Possivelmente já viveram em casas assombradas. Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo, gente. Se gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Querem saber quando sai vídeo novo? Participem também de um grupo de WhatsApp que nós temos, porque por lá nós sempre vamos notificar vocês quando sai vídeo novo, tá bom? Vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Antes da gente falar sobre a casa assombrada onde a Adele viveu, eu vou contar para vocês um pouquinho da história dela. Adele Laure Blue Addicts MBE nasceu em Londres no dia 5 de maio de 1988 e hoje ela é uma cantora, compositora e multi-instrumentalista britânica altamente conhecida. Um detalhe, tá, gente? A sigla MBE no nome da Adele significa que ela recebeu uma honraria que quer dizer Excelentíssima Ordem do Império Britânico. É uma ordem de cavalaria britânica gratificando contribuições para as artes e ciências, trabalho com organizações de caridade e também de assistência social e além de serviço público fora do serviço civil. Os pais de Adele, Penny Adkins e Mark Evans, eles se separaram quando a Adele ainda era muito pequena, ela tinha somente 2 aninhos de idade. Ela tem um meio-irmão chamado Cameron O'Sullivan, ele nasceu entre 1994 e 1995, ele é filho do pai da Adele com uma outra mulher, só que os dois eles não são próximos, eles não tinham uma ligação a princípio até nada agradável, inclusive o Cameron já andou aí nas redes sociais fazendo algumas críticas também contra a irmã dele. Penny criou Adele sozinha e ela sempre foi muito próxima de sua mãe, a quem acredita grande parte de seu sucesso e também força pessoal. Por outro lado, Mark Evans, que era o pai dela, assim que eles se separaram, ele não procurou muito a filha, não sei nem se ele deu alguma assistência para ela, mas os dois não eram nada próximos. Aos 4 anos de idade, Adele ela já demonstrava que possivelmente ela seria uma grande cantora, ela adorava cantar tanto em casa quanto também nas apresentações da escola e desde muito pequena ela já fazia bastante sucesso. Sua paixão pela música só crescia com o tempo e aos 9 anos ela mudou com sua mãe para Brighton, onde ela se envolveu ainda mais com a cena musical local. Em 2008, com apenas 19 anos, Adele lançou seu primeiro álbum que conquistou o público e a crítica. O disco rendeu à cantora diversos prêmios, incluindo 2 Grammy Awards, isso no ano de 2009. Em 2011, Adele lançou seu segundo álbum, que se tornou simplesmente um fenômeno global. O disco vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, quebrando recordes e consagrando Adele como uma das maiores artistas de sua geração. Uma das músicas mais famosas dela é Someone Like You. E essa música, gente, ela é considerada até hoje um hino atemporal. Ao longo de sua carreira, Adele colecionou prêmios e honrarias, incluindo 15 Grammy Awards e 9 Brit Awards, um Oscar e um Globo de Ouro também. Ela também foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2016, um reconhecimento sem precedentes para uma artista musical. E uma coisa também que a Adele teve de muito importante na carreira dela, tirando a música, mas por ser uma pessoa pública, foram alguns comentários preconceituosos, porque no início da carreira ela tinha um sobrepeso e com o tempo ela foi perdendo. Hoje muita gente critica, também dizem que ela está magra demais, ou seja, ninguém nunca vai agradar a todo mundo. Se tá um pouquinho cheinha, tá muito gorda, se tá magra demais, mas enfim, ela tá muito bem resolvida com a saúde dela. Ela emagreceu de uma forma saudável,
mas dá para ver uma grande diferença física quando ela começou a carreira e nos dias atuais, mas ela sempre enfrentou isso com a cabeça erguida e também se tornou exemplo para muitas mulheres. Adele se casou com o empresário Simon Konecki em 2018 e com ele ela teve um filho chamado Angelus. Só que o casal enfrentou algumas crises e eles acabaram se separando pouco tempo depois, no ano de 2019, mas pelo que Adele fala, eles mantêm uma relação amistosa, muito também por causa do filho. Hoje Adele é casada com um agente esportivo chamado Rick Paul. Embora a data exata do casamento não tenha sido confirmada oficialmente, acredita-se que a cerimônia tenha acontecido em algum momento no final de 2021 ou início de 2022, e pelo que ela deixa pelas redes sociais dela, ela está extremamente feliz com esse casamento. Bom, gente, nós já falamos então um pouquinho sobre a infância, a carreira, sobre a vida pessoal da Adele. Agora a gente chegou na parte sobrenatural dessa história e eu espero que vocês gostem. A mansão supostamente assombrada que Adele morou por um tempo entre os anos de 2011 e 2012 fica em West Sussex, na Inglaterra, e é conhecida como Lock House. Essa casa foi construída em 1900, é uma propriedade muito grande, possui 13 quartos, uma casa de hóspedes e também um extenso terreno de 34 hectares. A casa foi originalmente construída como uma residência privada, mas ela também serviu como convento nos anos de 1970. Eu não consegui colher muitas informações confiáveis a respeito desse convento, mas muitos médiuns acreditam que toda atividade paranormal que acontece dentro dessa casa diz muito respeito às freiras que moraram nesse lugar. Adele nunca comentou muito a fundo publicamente sobre as suas experiências em Lock House, mas algumas fontes próximas à cantora afirmam que ela ficou bastante abalada com os eventos paranormais que presenciou e por causa disso ela chegou a contratar uma espécie de segurança, uma guarda-costas, mulher, que acompanhasse ela dentro de casa durante 24 horas, porque ela tinha realmente muito medo, principalmente de alguns quartos. De acordo com o jornal The Sun, Adele disse a um amigo a seguinte frase, abre aspas, eu não estou aqui sozinha. Essa casa me dá arrepios. Fecha aspas. Uma outra fonte também bem ligada à cantora, mas que não quis se identificar, disse também ao jornal The Sun a seguinte afirmação. Abre aspas. Adele ficou com medo depois de ouvir coisas assustadoras na mansão. Ela estava tão animada com a propriedade luxuosa, mas não está tão feliz como deveria. Ela está convencida de que a casa é assombrada. Ela sabe sobre seu histórico religioso. É um lugar muito grande para ficar sozinha na calada da noite. Fecha aspas. A Adele, nas poucas vezes que ela comentou ela própria a respeito desse assunto, ela disse que o que mais intrigava ela era a sensação de presença. Quando ela estava sozinha, ela passeava pela casa, que era enorme, ela ficou simplesmente apaixonada por essa casa. Algumas fontes falam que ela alugou e outras fontes falam que, na verdade, ela teria comprado, mas eu acredito que ela realmente tenha comprado essa casa porque ela simplesmente adorou esse imóvel assim que ela foi. Só que nos Estados Unidos, pelo menos em algumas regiões, quando uma pessoa aluga ou quando ela compra uma casa, a corretora ela tem que informar, isso é uma lei, tá, gente? Tem que informar se algum episódio paranormal já aconteceu naquele imóvel, mas até onde eu consegui descobrir, a Adele não teve esse tipo de informação. Então ela escutava muitos barulhos, principalmente nos quartos dos andares de cima, não em todos, mas em alguns em específico, na cozinha também, na escada, e aonde ela ia, ela tinha certeza que ela estava acompanhada por alguma presença invisível. A fama de assombração de Lock House se deve também a diversos relatos de eventos estranhos e atividades paranormais ao longo dos anos, e isso foi mencionado por pessoas que moraram nessa casa antes de Adele, e também são relatos de alguns funcionários, não só da Adele, mas também de funcionários que já trabalharam para outras famílias que moraram lá e que também tiveram as mesmas queixas. Algumas pessoas que já visitaram a casa, antes da Adele morar e também depois dela já sair da casa,
falam que muitas coisas estranhas acontecem, principalmente a questão de batidas de portas. É um tipo de fenômeno bastante comentado quando a casa é assombrada. Isso realmente acontece, para quem acredita, tá, gente? Se não acredita, a gente também respeita. Muita gente fala que isso acontece realmente em Lock House e era uma das coisas que mais assustava e também irritava a Adele. E outros moradores e funcionários também relatam a mesma coisa, dizem que a porta está fechada, simplesmente ela abre para depois ela bater com muita força, e isso com certeza realmente acaba assustando bastante. Alguns sussurros também são escutados, mas é algo muito baixinho, como se alguém estivesse cochichando no quarto ao lado. Então os funcionários falam que muitas vezes eles já chegaram a entrar no quarto do lado para saber se alguém estava ali, né, de forma escondida. Abrem os armários para terem certeza, a segurança faz uma ronda para, né, ter certeza que realmente ninguém está dentro da casa. E esses seguranças, eles também relataram que eles escutam esses cochichos, esses sussurros, mas eles não sabem de onde eles estão vindo. Outra coisa também comum que acontecia em Lock House, quando a Adele morava lá, eram a queda de livros. Livros simplesmente eram arremessados das prateleiras, porque lá também tem uma sala que é uma espécie de biblioteca, e dizem que os funcionários já tinham muito medo de entrar naquele lugar, porque os livros realmente caíam com bastante força, chegando até mesmo a atingir alguns deles. Algumas pessoas também afirmaram ter visto aparições fantasmagóricas nessa casa, principalmente à noite. Algumas testemunhas descrevem essa aparição como uma figura feminina vestindo roupas antigas, enquanto outras relatam também ter visto vultos escuros se movimentando pelos corredores e também pelas paredes. A pressão de Adele foi tão grande nessa casa, o medo dela foi tão intenso que algumas fontes relatam que ela vendeu. Por isso que eu acredito que ela não tenha alugado. Talvez ela tenha alugado no início e depois ela tenha comprado, porque ela vendeu essa casa no ano de 2012. O novo proprietário, ele não quer se identificar, ele disse que não acredita em nada disso, então a gente não sabe se hoje ele deixa essa casa aberta para visitação ou não. Eu acredito que em 2024 essa casa já esteja fechada para visitantes e também para pesquisadores paranormais. Então esse novo proprietário, ele não quer falar sobre esse tipo de assunto. Bom, gente, falamos então agora sobre a parte, né, da casa assombrada, suposta casa, ex-casa assombrada da Adele. E agora nós vamos falar sobre um outro local bastante carregado também, que foi uma mansão onde o Nicolas Cage morou. Ele comprou essa propriedade, ela pertenceu a uma das mulheres mais cruéis de todos os tempos, que é a Madame LaLaurie. Nós temos esse vídeo aqui no canal, é um vídeo um pouco mais antigo. A narrativa não está muito afiada, mas a história é pesada, mas é muito interessante também porque foram fatos reais, tá bom, gente? Eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o link também lá no nosso grupo de WhatsApp. Agora a gente vai então contar a história do Nicolas Cage. Eu vou contar um pouquinho sobre ele também antes de chegar na parte assombrada da história. Nicolas King Coppola, mais conhecido como Nicolas Cage, nasceu no dia 7 de janeiro de 1964 na Califórnia, Estados Unidos. Ele é filho do professor universitário August Coppola e também da coreógrafa Joy Vogelzang. Entre os 4 filhos do casal, houve infelizmente um óbito minutos após o nascimento, e esse óbito era justamente o irmão gêmeo de Nicholas, que era um menino chamado Jonathan. Então eu não sabia dessa história, mas o Nicolas Cage teve infelizmente um irmãozinho gêmeo também, que faleceu logo após o nascimento, e o Elvis Presley também. A gente fez um vídeo sobre ele há pouco tempo, vou deixar o link aqui para vocês também. E ele também teve uma situação bastante parecida. Ele também teve um irmãozinho gêmeo que não sobreviveu. Aos 17 anos, Nicholas decidiu seguir a carreira de ator e mudou o seu sobrenome para Cage em homenagem ao personagem de quadrinhos Luke Cage. A sua estreia no cinema aconteceu no ano de 1982. Nicolas Cage fez inúmeros filmes, eu não vou deixar aqui para vocês tudo porque é muita coisa, mas alguns dos filmes dele que fizeram mais sucesso são O Aprendiz de Feiticeiro, onde ele contracenou com a linda atriz Monica Bellucci. Também fez A Outra Face com o John Travolta e o lindo filme chamado Cidade dos Anjos, onde ele
contracenou com a atriz Meg Ryan. Mas é claro, gente, que ele tem muito mais histórias para contar, tem muitos filmes também, teatro, séries de televisão que ele participou. Nicolas Cage também teve uma vida pessoal bastante agitada e marcada por casamentos, divórcios e filhos. Seu primeiro casamento foi com a atriz Patricia Arquette em 1995 e ele se divorciou em 2001 e com ela ele teve um filho chamado Weston Coppola Cage. Em 2002, o Nicolas se casou com a Lisa Marie Presley, filha do lendário Elvis Presley, um casamento curto e turbulento que durou apenas 107 dias, terminando em divórcio em 2004. A Lisa, gente, ela já é falecida, infelizmente ela faleceu muito jovem, até com 54 anos de idade, e ela foi casada também com o Michael Jackson. Nós também temos esse vídeo aqui no canal, vou deixar o link para vocês também lá no WhatsApp. Em 2004, Nicolas se casou com Alice Kim. Com ela, ele teve um filho chamado Kal El Coppola Cage, nasceu em 2005, só que esse casamento ele foi um pouco mais duradouro, ele durou 12 anos e ele terminou em divórcio em 2016. Ele também teve um outro casamento em 2009 com uma mulher chamada Erika Koike. Esse casamento durou apenas 4 dias, tá? E logo depois, por algum motivo que ele nunca revelou, ele pediu o divórcio dessa mulher. Finalmente, em 2021, Nicolas Cage se casa com Riko Shibata, uma cantora e atriz japonesa. Eles também tiveram uma filha juntos, chamada August Francesca Coppola Cage. Essa menina nasceu no ano de 2022 e o Nicolas ainda permanece casado com essa mulher e, segundo ele, está extremamente feliz com ela. Bom, gente, já falamos um pouquinho sobre a vida do Nicolas Cage, sobre a carreira, também sobre a vida pessoal. Agora a gente chegou na parte sobrenatural da história da vida dele. A mansão Lalaurie, como ainda é conhecida, fica localizada em Nova Orleans e é conhecida também por sua história terrível, onde muitas mortes de escravos aconteceram no século XIX. A Madame Delphine Lalaurie era uma socialite considerada uma pessoa extremamente cruel, onde ela infligia crueldades inimagináveis aos seus escravizados, e a mansão ficou famosa por causa também de um incêndio ocorrido em 1831, e foi nesse incêndio que muitas coisas horrorosas que ela praticava lá dentro foram descobertas. Eu não vou me aprofundar muito na Madame Lalaurie, porque nós já temos esse vídeo, como mencionei para vocês. O Nicolas Cage, obviamente, sabia da história da Madame Lalaurie, na verdade, o mundo inteiro sabe da história dela, não é uma lenda. Tudo que essa mulher fez, assim, foi uma coisa inimaginável. Foi bem difícil para mim fazer esse vídeo na época, porque eu cheguei até a sonhar à noite, porque era uma situação que vai além da crueldade, mas ele sabia disso tudo, só que ele se apaixonou pela estrutura e ele falou que ele também tinha curiosidade em morar nessa casa, porque ele também é bastante curioso em assuntos sobrenaturais, mas ele não teve uma experiência nada boa nesse lugar. A experiência de Nicolas Cage na mansão Lalaurie atraiu muita atenção da mídia. Alguns acreditavam que a casa era realmente assombrada, enquanto outras pessoas especulavam que Nicolas estava apenas inventando histórias para promover os seus projetos. Em 2009, Nicolas Cage colocou essa mansão à venda por 2 milhões de dólares. Ele alegou que a casa era assombrada sim por fantasmas e que ele não aguentava mais viver lá. Só que mesmo essa casa sendo considerada bastante barata, 2 milhões de dólares, ele ainda não conseguia compradores, ele teve que abaixar um pouco mais o preço e por 1,5 milhão então o proprietário comprou, só que esse homem ele não quis se identificar e ele disse que ele não acredita em nada desse tipo de coisa, mas algumas fontes também falam que ele não teria ficado muito tempo lá e que ele também colocou essa mansão à venda algum tempo depois, sem dizer os reais motivos. O Nicolas Cage falou que ele resolveu vender a casa porque ele via sombras dentro dessa casa. Ele escutava barulhos como se fossem chicotes
sendo batidos nas paredes. Ele escutava risada, ele escutava choro, ele escutava grito, ele não conseguia mais se concentrar no trabalho dele. E ele falou também que todos os projetos dele simplesmente começaram a dar errado e que a crise financeira também chegou. No momento que ele saiu daquela casa, as coisas teriam automaticamente melhorado na vida dele. Uma coisa que o Nicholas também falava é que ele via vultos passando de um corredor para o outro e que esses vultos eram de pessoas negras. Então ali ele começou realmente a acreditar que alguns espíritos ainda atormentados estavam presos naquela casa e que o espírito da Madame Delphine Lolorique teve um final bastante intrigante, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu com essa mulher, mas que o espírito dela ainda estaria preso naquela propriedade por causa das maldades que ela fazia. E olha que a coisa ali é muito pesada mesmo, gente. Aqueles escravizados sofreram coisas assim que parecem um filme de terror, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Foram 2 casos, né, em um vídeo só. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se gostaram também, deixa aqui para mim no comentário que eu faço dessa forma mais vezes também. Quero também convidar vocês a conhecer o nosso outro canal, Castelos do Tempo. Lá tem alguns vídeos aqui do Mistérios, mas também tem outros vídeos que nós não colocamos aqui, tá bom? Um beijo grande, até a próxima história e tchau, tchau!